Hoje vamos fazer o segundo episódio dessa série Além do Trade. O tema de hoje é como conseguir executar a nossa estratégia em apenas 3 passos. Esta parte ainda está dentro do pilar da base do trade. Nesse programa, nós temos uma estrutura de 4 pilares. Iremos trabalhar a base do trade, o pré-trade, as operações durante o trade e o análise pós-trade. No programa anterior, nós trabalhamos um pouco sobre o porquê nós queremos ser traders, visualizar o motivo, a razão que vá além do dinheiro. E também fizemos um exercício sobre visualização, a visualização do nosso porquê. É algo que com certeza irá trazer para vocês uma maior segurança sobre o motivo real, né, do porquê nós queremos ser traders e com isso a gente gerenciar muito melhor o nosso estado emocional durante as operações. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre como conseguir executar a nossa estratégia, como nós trabalharmos ou termos o mindset que nós precisamos para quê? Para na hora das operações não conseguirmos entrar na hora que a gente precisa entrar, manter a operação o quanto é necessário para seguir a nossa estratégia e sair onde nós devemos sair, ok? Entendendo isso, nós iremos mapear o porquê nos é tão difícil seguir a nossa estratégia, o nosso setup. Por que isso acontece? Quando nós não conseguimos seguir a nossa estratégia, é ali onde começam o emaranhado de emoções como a ansiedade, a raiva por ter talvez perdido uma entrada e também mais raiva ainda da gente querer procurar uma outra operação já muitas vezes sem sentido, já fugindo muito ou totalmente do nosso setup, apenas por querer recuperar. E o que acontece após uma perda numa operação dessas, vem mais raiva ainda e nós queremos recuperar mais ainda e ali a gente vai num emaranhado de emoções, comportamentos que não nos ajudam, que mais nos atrapalham e ali, bom, é um sem fim, ali a gente entra num loop que nos é muito difícil a gente conseguir sair. Então, como nós conseguirmos executar a nossa estratégia? Como seria possível nós sermos capazes de seguir o que a gente desenhou? No primeiro momento, nós precisamos entender, ok, que nós precisamos ter a nossa estratégia, o nosso setup, ele por escrito. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm esse setup por escrito? Mas por escrito como? Simples. Quais são os parâmetros que você olha, ok? Quais são os parâmetros que você olha para... Por favor, desliguem os celulares. Quais são os parâmetros que você olha para realizar uma operação? Quais são os pontos de entrada, os pontos de saída? Ok? E o que vai fazer você segurar essa operação? Então, é bem simples. Esses 3 pontos você precisa tê-los por escrito. Você precisa tê-los por escrito. Por quê? Porque ninguém aqui abre uma empresa tendo o plano na sua cabeça. Ninguém faz aqui a declaração do imposto de renda de cabeça. Você precisa ter isso por escrito, ok? Uma vez que você tem o teu setup por escrito, você vai começar a perceber que há uma grande diferença entre o setup que está no papel, ok? Aquele ideal, seja teu,
seja de algum trader que você admira, com aquele que você realmente consegue executar. E ali nós vamos começar a perceber o que você realmente está conseguindo executar, ok? Nós vamos ter uma diferença entre aquele que está no papel, aquele setup ideal, com o que você realmente está conseguindo executar. Quando nós temos isso por escrito e começamos a ser capazes de entender o que nós estamos executando na prática, ok? Que é diferente com aquele que está no papel, ali nós vamos começar a entender, encontrar os gatilhos que vão fazer com que nós possamos fazer pequenos ajustes em cima do nosso setup, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu entro numa operação e o meu gain é de 100 pontos, por exemplo, ok? Meu stop gain é de 100 pontos. Mas eu fecho em mais 20. Logo que eu entro na operação, eu fico logo ali em mais 20 pontos e eu fecho logo. O que acontece? Eu fecho essa operação, ok? Em mais 20, positivo, para o que acontecer depois? Muitas vezes, o preço vai para o 100, vai para onde eu tinha predeterminado de acordo com a minha estratégia. Qual é a consequência disso? Eu vou ficar com muita raiva. Por quê? Porque eu vou começar a pensar, eu devia ter segurado essa operação, ela foi para lá. E esse sentimento pode gerar outro comportamento de você querer recuperar aquilo que você perdeu, aquilo que você deixou de ganhar. E ali você, sim, avaliar muito a tua estratégia, o teu setup, e você faz outra entrada de raiva para querer recuperar aquilo que você deixou ali no mercado. Só que essa entrada, sem analisar o teu setup, já entrou num loop onde você já não está mais no controle da operação, você não está mais no controle emocional. Então aqui, o que nós precisamos fazer é bem simples. Se o teu setup diz que a tua saída ideal é mais 100 pontos, mas você toda hora, todo dia sai no mais 20, mais 30, seja qual for o nível que você saia antes desses 100 pontos, começa a notar isso, ok? Por quê? Porque você, anotando, eu saio sempre a 20 pontos, 30 pontos, ok? Esse pode vir a ser um subsetup, ok? Uma saída intermediária. Ok, nós temos a saída ideal, aquela que é um sonho, ok? Que eu gostaria de sair em mais 100, mas hoje eu só consigo sair em mais 20. Toda hora eu saio mais 20. E toda hora que você sai em mais 20, você se frustra. Então você está realizando talvez num dia 10 operações, saindo com mais 20, e no final do dia você acha que é um dia ruim. Foi um dia de operacional péssimo, porque você não seguiu a tua estratégia. Mas você ainda não percebeu que talvez você tenha outra estratégia muito boa, que seja sempre sair em mais 20. O que acontece? Por que você sai antes, ok, da tua saída ideal? Porque esse mais 20 ou mais 30 é o que hoje te deixa confortável. Hoje te deixa confortável você sair em mais 20, mais 30. 30% antes da tua saída ideal. Então, comece a entender que o que você faz na prática, na hora de operar, é o que te deixa confortável. E aquilo que você ainda não consegue realizar, aquele mais 100, é algo que você gostaria de fazer. É o que você um dia vai ser capaz de segurar. Mas hoje, você, seja pelo teu setup, seja pelo teu gerenciamento de risco, seja pela projeção de ganhos que você colocou no teu cenário atual, o que te deixa confortável hoje é sair nesses 20 mais 30 pontos. Uma vez que você entende isso, você começa a realizar várias operações, você vai fechar no mais 20, mais 30, porque você já predeterminou que na hora da entrada você vai ter duas saídas. Uma que é aquela ideal que você tem hoje
e outra, o que você realmente está executando, aquele mais 20, mais 30. Mas o que vai ser de diferente dessa vez? Quando você sair no mais 20, obviamente, muitas das vezes o preço vai ir para o mais 100, para a tua saída ideal, você vai ficar com raiva, mas ela não vai ser tão grande quanto você não entrar e com esse planejamento. Se você entra numa operação tendo duas saídas, ok, eu saio mais 20 ou mais 100, e vem a operação e você sair mais 20, e depois ele vai para mais 100, foi uma operação ótima, você seguiu o teu processo. Você começa a mostrar para você que você é capaz de seguir o que você se propõe. À medida que o preço você for saindo no mais 20 e o preço continuar indo para o mais 100, pouco a pouco você vai começar a acreditar mais nesse teu setup, nessa tua estratégia. Pouco a pouco você vai começar a controlar o teu emocional para segurar cada vez mais as operações. Então, eu quero que vocês entendam que isto é um processo de você entender o que te deixa confortável contra aquilo que é o ideal, aquele setup que alguém pegou para você, alguém passou, ou algumas contas que você fez. É o ideal, mas não é aquilo que te deixa confortável. O mesmo vale para o stop. Se você está alongando sempre o stop, o que você precisa entender e ver é se esse setup, ok, te deixa confortável. Se você toda hora você está alongando o stop, provavelmente você não acredita nessa estratégia. Você não está 100% confiando nesse setup. Então ali talvez seja o momento para você começar a fazer pequenos ajustes. O que te deixa confortável? Será que é aumentar o tamanho dos contratos? Aumentar o número de operações? Quando nos colocamos no papel, fica muito mais fácil para nós começarmos a entender de maneira prática o que nos deixa confortável ou não. E dessa maneira entender quais são os gatilhos que ativam essas emoções. O fato de você querer entrar, aquela ansiedade de querer entrar logo numa operação. Será que está claro no teu gerenciamento de risco a tua projeção de ganhos? O número de operações que você tem por dia? Será que você precisa aumentar o número de operações? Você pode fazer isso ou talvez diminuindo o número de contratos? Enfim, sempre procura, quando você vai realizar algo que não te deixa confortável, aquela emoção, aquele sentimento, ou até aquele comportamento que está te atrapalhando na hora das operações, é algo que você não gosta, para e pensa qual é o gatilho que está criando isso. O que está fazendo com que você tenha esse comportamento? O que está fazendo com que você tenha essa emoção? Porque essa vai ser a maneira como você vai poder entender realmente qual é a diferença entre a teoria e a prática. Se a gente não colocar isso no papel, nós nunca vamos poder fechar um dia e voltar para o dia seguinte para realizar algo novo, algo diferente. Quando você começa a mapear o teu setup e o que você realmente está fazendo, logo no fim das operações você vai ser capaz de começar a entender e realizar ajustes. Para quê? Para que no dia seguinte você possa testar algo diferente. Algo que você talvez nunca fez, ou talvez algo que você vem fazendo, mas você ainda não percebeu quanto isso é muito bom. Como talvez sair com 20, 30. Isso vai demonstrar para você que você é capaz de criar algo, um processo, um setup, um modelo de gerenciamento e ser capaz de segui-lo. À medida que nós começamos a fazer isso, eu crio algo, eu crio um desenho, eu vou, executo, tenho o resultado que eu quero,
eu começo a dizer para o meu inconsciente que eu sou capaz, eu consigo, eu posso. Talvez o problema que acontece com a maioria de nós, e obviamente aconteceu muito comigo também, quando eu comecei a operar, sempre a minha projeção de ganho era muito grande. Eu queria muito dinheiro em muito pouco tempo, muito rápido. E isso sempre me fazia com que eu tivesse um setup e um gerenciamento de risco totalmente fora da realidade, totalmente fora das minhas condições atuais. Então, esse é um loop onde eu fiquei por ali um ano até conseguir mapear, entender e ver o que eu estava fazendo contra aquilo que eu gostaria de fazer. Então, nós mapearmos o nosso setup e colocarmos dentro dele sub-setups pode ser a maior ferramenta ou a maior dica que você pode receber para você começar a entender onde se origina aquele descontrole emocional. Para pensar como é que é o teu dia a dia, ok? Se você trabalha fora de casa ou se você trabalha de casa, qual é o processo que você tem para você tomar um café? Como você consegue experimentar o mesmo café todos os dias? Eu acredito que você faça ele da mesma maneira. Se você faz em casa, você tem uma certa quantidade de água, uma certa quantidade de café, um certo tipo de café, e você, com essas condições, você vai lá e toma o mesmo café todos os dias. Mas isso nós fazemos porque nós sabemos exatamente a mesma quantidade, ou nós sabemos exatamente onde pedir o nosso café. É da mesma maneira que funciona no trade. Se a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo durante o dia, nas nossas operações, em uma operação, como nós vamos ser capazes de repetir isso todos os dias? Muitas vezes nós temos ganhos, dias de gain, batemos a meta, dobramos a meta, fazemos 3 vezes a meta, mas nós não sabemos exatamente o que nós fizemos. Então, se a gente não mapear isso, vai ser praticamente impossível nós conseguirmos repetir esse resultado dia após dia. É isso que todos os profissionais fazem. Os traders profissionais, eles repetem a mesma coisa todos os dias da mesma maneira. Da mesma maneira. Eles já têm incorporado aquele setup do papel com a prática. Tem chegado até um ponto onde ele é um só. Ele é um só. Então, eles vão para o mercado e vão executar apenas o que eles planejaram. E como eles são capazes de fazer isso? Porque cada execução, cada movimento, deixa eles totalmente confortáveis. Eles estão confortáveis com cada movimento. Sempre para e pensa. Quando eu vou fazer algo que me incomoda, algo que eu não gosto, o que está me incomodando? O que dentro desse processo ainda eu não aceitei? Dessa maneira vai ser a única onde você será capaz de encontrar os gatilhos para que você possa mudar isso. A gente viu hoje também um segundo tópico da base do trade, ok? Semana que vem a gente vai abordar uma parte que também tem muito a ver com, eu acredito, são os 3 pilares fantásticos, os mais importantes da base, que é o gerenciamento de risco. Mas não vai ter nenhuma conta maluca, não. É uma conta de padaria, é algo simples. E com o gerenciamento de risco, sabendo o nosso setup e sabendo o nosso porquê, eu acredito que é o suficiente para termos uma base sólida, para aí sim a gente ir para o pré-trade, para a gente ver o que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai operar. Dessa maneira, nós já começamos a criar um mindset mais sólido, mais claro, começamos a nos entender melhor para que a gente possa chegar na hora de operar
com o controle total das nossas emoções para a gente poder executar o nosso setup. Legal? Então, pessoal, muito obrigado. Vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço.